Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Adiló de Domênico, do PTB. O vereador Adiló que retorna ao Legislativo, ele que estava desde janeiro de 2013 como secretário de Obras e Serviços Públicos do nosso município de Caxias do Sul. Vereador Adiló, é uma honra tê-lo conosco. E pela primeira vez no De Frente com a Lei, o senhor tomou posse lá em janeiro de 2013 e na mesma sessão já se licenciou para assumir como secretário. Então o senhor praticamente está estreando de vez agora no Legislativo e no nosso programa. Primeira vez que o senhor vem ao De Frente com a Lei. É isso mesmo, Fábio, telespectadores que nos assistem pelo canal 16. Aceitamos o desafio e a missão que o prefeito Alceu nos incumbiu e ficamos esses 3 anos e 3 meses à frente da Secretaria de Obras e agora definitivamente assumindo o mandato que o povo nos delegou através do voto. O senhor foi um dos vereadores mais votados e lá em 2013 nós fizemos uma série de programas apresentando os novos vereadores. Então, digamos assim que o programa que nós deveríamos ter feito lá em 2013 e não deu tempo, porque o senhor se licenciou já no primeiro dia de mandato, então estamos fazendo agora. O senhor fez pouco mais de 6.300 votos, foi o parlamentar mais bem votado da sua bancada, o PTB, e um dos mais votados de todo o processo eleitoral que tivemos em 2012. O seu mandato agora ganha força nesse ano de 2016. Eu gostaria que o senhor recuperasse alguns pontos. A sua gestão na Secretaria de Obras foi, pelo que se conhece do âmbito da Câmara, quem acompanha as sessões, muito bem acolhida pelos vereadores. E do ponto de vista da população, acredito que na maior parte também. O senhor que implantou uma série de ferramentas de gestão, esse processo que vinha sendo apresentado pelos vereadores de forma alternada nos últimos 3 anos aqui no Legislativo. Eu gostaria que o senhor detalhasse algum desses pontos e, pelo que eu pude acompanhar também como jornalista, o senhor teve uma ênfase muito forte na manutenção, né? Os serviços de manutenção ganharam uma especificidade maior no sentido de atender com maior rapidez. Como é que foi esse período, em síntese, de 3 anos e 3 meses como secretário de Obras? Olha, Fábio e telespectadores, nós procuramos sempre, ao longo da nossa vida, nos colocar no papel daquele contribuinte, aquela pessoa que está procurando serviço público. Nós procuramos sempre atender da forma que nós gostaríamos de ser atendido, e isso tem facilitado um pouco o nosso trabalho. Seja na Codeca, seja agora na Secretaria de Obras, ao longo de toda a minha vida profissional como comerciante, como vendedor, onde a síntese do teu trabalho está no relacionamento, no atender as pessoas dentro da sua expectativa, e isso nós levamos para a Secretaria de Obras. Desde o início fizemos um planejamento com mais ou menos 20 tópicos junto com os servidores, criamos um grupo de gestão interno com 24 pessoas e ao longo desses anos nós fomos implantando. Saímos da Secretaria depois de 3 anos e 3 meses com 2 desses tópicos ainda em fase de conclusão, que é o novo britador. A Secretaria de Obras possui apenas um britador, o segundo está pronto, faltando apenas a parte elétrica, e ficamos devendo, começou agora no final, a ampliação daquele processo de melhoria da iluminação pública de Caxias do Sul, que começou conosco lá em 2008, quando substituímos de forma interina o secretário Zecão, naquele episódio que houve ali do desmonte do cemitério do Rosário. Nós conseguimos a aprovação naquela época do prefeito Sartori, um programa que havia sido implantado 6 fases e que nós pegamos uma ação judicial desde o início e que só conseguimos liberar esse programa agora no apagar das luzes. Os demais itens, todos eles, 18 tópicos que nós planejamos junto com esse grupo gestor, todos eles colocados em prática. Seja a descentralização das equipes de saneamento, que estavam todas elas ali na Visconde de Pelotas e que nós cronometramos e elas gastavam o mesmo tempo de deslocamento ao tempo empregado para a execução de serviço. Então, colocamos em 5 áreas, procuramos transferir toda a área administrativa que estava em vários locais espalhado para um único local, que é sede própria da Secretaria, ao lado da Codeca, lá na RS 453, escapando do aluguel, fugindo, como se diz, do aluguel para a área administrativa.
Conseguimos dotar a Secretaria de novos equipamentos, graças ao apoio da administração Alceu e Toninho. 2014 foi um ano que nós conseguimos adquirir equipamentos. Centralizamos a área de almoxarifado, implantamos um moderno sistema de gestão de frota com rastreador, com identificador de condutor, o que proporcionou a uma economia muito grande de combustível. A frota do município aumentou em 10%, o combustível aumentou várias vezes nesse período e nós continuamos com o mesmo orçamento herdado em 2013. Então esse é o resultado de uma gestão moderna, com sistema de rastreador, de identificador de condutor. O almoxarifado interno também nós agrupamos num local só, setor de ferramentaria. Equipamos as oficinas com ponte rolante para facilitar o trabalho. Ampliamos o setor de produção de pré-moldado, produzindo as galerias, as pontes internamente na própria secretaria com uma economia de mais de 50%. Hoje o custo de uma galeria feita pela equipe da Secretaria de Obras, pelos nossos servidores, produzida internamente, ela tem um custo de 50% ou mais de redução em relação a licitar o mesmo trabalho. Conseguimos também melhorar bastante a questão interna, o fluxo, as informações. Equipamos veículos para fazer a distribuição do material no local de serviço, para o pessoal não ter que parar o trabalho para ir buscar um tubo, buscar um material. Ou seja, procuramos implantar dentro da Secretaria de Obras aquilo que a iniciativa privada faz com muita naturalidade, um moderno processo de gestão, não descuidando o atendimento, seja a comunidade, os presidentes de bairro, os vereadores, e mantendo o celular 24 horas ligado. O senhor faz aqui uma revisão muito interessante de investimentos, aquisição de maquinários. O senhor mesmo disse que um ficou pendente, mas que deve ser agilizado logo, que é o britador. E também o próprio mecanismo de rastreador, de controle de quilômetro rodado, enfim. Mas uma demanda que é sempre muito recorrente da Secretaria de Obras, e aí faz com que os vereadores façam é redundante, mas enfim, provoca os vereadores a fazerem bastante indicações à Prefeitura, que são aquelas demandas rotineiras. Um reparo num passeio público, uma lâmpada queimada, aquelas demandas bastante simples, digamos assim, mas que para o morador é urgente. E os vereadores fazem as indicações. Nós tivemos um retorno aqui em plenário que falava que o senhor atendia com muita rapidez. Em anos anteriores, vereadores falavam da necessidade da Secretaria de Obras ter uma força-tarefa permanente, que atendesse essas demandas pontuais do dia a dia com maior rapidez. Como é que funcionou nesse ponto ao qual eu me refiro? E para as próximas gestões, está muito no perfil do secretário o atendimento dessas demandas mais urgentes e pontuais, ou já há uma equipe estruturada que possa, independentemente do gestor, atender com agilidade essas demandas? Bom, primeiro nós elegemos prioridade, nós escolhemos combater os pontos permanentes de alagamento como meta principal. O senhor citou as galerias a propósito Galerias, pontos crônicos com 20, 30 anos de reclamação, o pessoal não suportava mais os alagamentos, que é o caso lá do Morada da Lagoa, no Desvio Risso, aqui no Floresta, Camilo Marco Antônio, ali na Antônio Broio, no bairro Cruzeiro, na Antônio Gatterman, aqui no Fátima, naquela obra da Irmão Maurício, que começa na Rua São Paulo e vai até Tiradentes, no Sagrada Família, e assim tantos pontos, aqui no São José, o piscinão do Pôr do Sol, que era uma tragédia, qualquer chuva alagava, outro piscinão aqui da Visconde. Então, o grupo tomou essa decisão de eleger primeiro o combate aos pontos crônicos de alagamento. Na sequência, criamos uma estrutura mais ágil para atender essas demandas do dia a dia, porque o acúmulo de Alô Caxias era algo assim extraordinário, continua grande, não vamos imaginar que a gente resolveu tudo. Sim, aí tem o Alô Caxias e as indicações dos vereadores que eu falava. Então exatamente. Mas o que se fez foi uma reunião rotineira todas as terças-feiras e deixando de ser uma decisão unilateral do secretário, para ser uma decisão do conjunto de todos os encarregados, analisando as urgências, emergência,
as prioridades. Então, tu vai encontrar lá um atendimento que demorou um ano e meio, que o pessoal não ficou tão satisfeito, mas em compensação tu tem uma obra que aconteceu, um acidente no final de semana e que foi atendido já no final de semana. Criamos os plantões permanentes, sobre aviso, direto, sábado, domingo, feriado. O exemplo típico foi aqui na Moreira César com a José Soares de Oliveira, que nós trabalhamos o feriadão da Páscoa direto. Então isso nós conseguimos mobilizar e tivemos uma aceitação muito grande por parte da equipe. Isso eu não posso deixar de reconhecer. O pessoal me ajudou muito. O pessoal por vezes critica o servidor público e há falhas, como existe em qualquer lugar, mas eu tenho muito orgulho de ter estado à frente da Secretaria de Obras durante esse período, pelo comprometimento, pela garra e pela determinação daquelas equipes. Olha, o pessoal ir para dentro de galeria, fazer vistoria, bater foto, enfrentar dias de alagamento aí com esgoto, muitas vezes caindo sobre o corpo, e o pessoal aqui trabalhando, e não foi uma vez nem duas, várias vezes, acompanhado inclusive de outros secretários da época, nós estivemos junto, e isso nos deixou muito satisfeito, muito feliz por ter conseguido que o pessoal pegasse junto. Claro que tu não contenta todo mundo, mesmo dentro da secretaria houveram algumas resistências quando nós tiramos o pessoal aqui do conforto, que estavam aqui no centro, para passar para o local próprio, onde nós fugimos do aluguel lá na rua, na Rota do Sol. A migração para a sede própria em vez da sede locada. E isso a gente sofreu algumas resistências do pessoal interno, mas ao passar do tempo eles viram que isso foi melhor, a secretaria passou a ter uma fluidez melhor dos processos, porque ali nós temos a engenharia mecânica, a engenharia elétrica, a engenharia de obras, a engenharia de saneamento, financeiro, o RH, as oficinas, a manutenção, a fábrica de pré-moldado. Unificou a estrutura, digamos assim. Toda a estrutura. Claro. A única coisa que nós fizemos o processo, o contrário, foram as equipes de manutenção. Com isso, nós praticamente triplicamos a produção de serviço, colocando eles em 5 regiões. Tem uma aqui no Floresta, que atende aquela região, tem uma no antigo supermercado Castilhos, lá no Esplanada, a outra na Luiz Miquelão, junto ali ao Corpo de Bombeiros, a outra ficou sediada lá no Horto Municipal em Anaré, que ainda está em caráter provisório. 2 equipes ficaram na Visconde de Pelotas para atender a região central e 3 equipes ficaram lá junto às dependências da Secretaria de Obras, atendendo a Zona Norte. Com isso nós ganhamos o tempo que era gasto em deslocamento, transformamos em prestação de serviço. E praticamente triplicamos o número de atendimentos, em que pese 2015 nós termos gasto praticamente 6 meses com a metade da nossa força, atendendo às obras do SIM, que não era a nossa responsabilidade. Claro, foi toda uma integração por conta do novo sistema de transporte em Caxias, que é liderado pela Secretaria de Mobilidade. Transporte e Mobilidade, mas com as outras conjugadas, teve o SAMAI também fazendo intervenções, realmente todo o poder público entrou. Vereador, agora temos que sair um pouco do Ardiló secretário e mergulhar de vez no Ardiló vereador. O senhor nos últimos dias levou a plenário as nossas sessões, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, às 15h45, com transmissão ao vivo do nosso canal 16 da NET. O senhor trouxe a plenário um projeto que visa fazer alterações no Código de Posturas, nessa linha também das obras. O senhor quer padronizar, digamos assim, a forma com que é feito o passeio público. E o senhor coloca ali, se eu não estou enganado, 3 formas de construção. 3 tipos de passeio. 3 tipos. Piso. Exatamente, piso. 3 tipos de pisos. E aí depois há os devidos critérios de metragem, como exige o Código de Postura. O senhor mantém alguns pontos que estão previstos em lei e promove essas alterações no sentido de padronizar em 3 tipos conforme a exigência da localidade. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor como é que foi essa proposta
e também como tem sido recebida aí pelos moradores, que são sempre os mais atingidos com uma proposta desse tipo, né? Olha, nós, na nossa chegada, já fizemos uma indicação ao secretário de Transporte pedindo que autorize o táxi a circular sempre no corredor azul, independente dele estar embarcado ou não. Que é um dos impedimentos agora com o novo SIM, né? O novo SIM prevê o táxi apenas embarcado. Isso vai criar uma confusão de fiscalização de trânsito e nós entendemos que táxi é táxi. Eu tenho escutado muita reclamação. Desculpe interromper o senhor, mas eles falam o seguinte: eu não consigo tomar um passageiro, ou até pior, está com o passageiro, quer ajudar a descarregar algumas compras, alguma coisa, também já não pode, né? Então nós fizemos essa indicação de imediato, esperamos que seja atendida. Compramos uma briga em defesa dos recicladores aí com a Rede Big na questão do reciclável e protocolamos essa semana então um dos projetos. Nós temos mais 5 ou 6 em fase final de elaboração que deverão ser protocolados nas 2 próximas semanas. Esse que nós protocolamos é apenas buscando a padronização do material empregado no passeio público, ou seja, aquilo que é fora da tua propriedade, mas que é a tua responsabilidade. Que são as tradicionais calçadas, né, a grosso modo. Nós sofremos isso durante o período de Secretaria de Obras, consultamos o SAMAI, enfrenta o mesmo problema. O que acontece? Cada um tem hoje o direito de escolher o piso que lhe aprouver. Porém, tu cria ao longo dos anos uma salada de fruta de tipo de material e quando o poder público tem que abrir esse piso por algum motivo, por manutenção, seja de rede de água ou de esgoto, às vezes tu não encontra mais o mesmo modelo de lajota e aí tu tem que trocar toda a frente da propriedade. Pior do que isso, nós temos um material muito empregado aqui na região, inclusive na minha casa existe, porque ele é muito antigo e era o material mais usado e a maior causa de acidente das pessoas que têm queda nos passeios, que é aquele retalho de pedra. Claro. Ela levanta as pontas com facilidade, especialmente nos acessos de veículo para a garagem. Nós reputamos como o pior tipo de piso para passeio público. E quais seriam, então, os 3 tipos? O senhor dá uma passeada aí pelas dificuldades. Nós estamos levando para discussão ao plenário, poderão surgir outras sugestões, mas a gente preserva o basalto quadrado, não polido, né, normal. Nós preservamos o cimento reguado, que é um piso muito usado na Europa e nos Estados Unidos. Claro que com outro traço lá se emprega inclusive o resíduo da construção moído, onde ele dá uma boa permeabilidade, e elegemos como talvez o mais indicado, que é esse piso intertravado, que alguns chamam de PAVS. PAVS é uma marca, mas é o piso intertravado, modelo holandês, que é o 10x20 escaneado. É um piso bonito, de fácil colocação, não precisa argamassa, tu remove e recoloca ele com facilidade. Nós temos também um projeto para ser protocolado, que a gente desdobrou ele em 2, porque senão ele ficaria muito discutível, que é quanto à inclinação, a largura do passeio antes de iniciar o rampeamento da garagem, porque o pessoal começa aqui no meio-fio rampeando a garagem e acaba criando um degrau em relação ao vizinho, prejudicando o cadeirante. Nós estamos prevendo também a regulamentação do espaço permitido para estacionar veículos em cima do passeio, preservando sempre um bom espaço para o pedestre e para o cadeirante. E aproveitando que o senhor trata aí dessas questões envolvendo o passeio público, recentemente começou uma movimentação em Caxias, aliás, sempre teve de uma forma ou de outra, mas agora com maior ênfase, que é a ideia das mesas e cadeiras nas calçadas. Alguns bares e restaurantes já o fazem, mas sem a devida autorização do poder público. Então, por vezes, são atingidos pela fiscalização e criam um certo desconforto. A maior parte dos usuários gostariam que houvesse uma regulamentação nesse sentido. Conforme o gabarito da calçada, um número X de mesas e cadeiras em determinados horários, como acontece em Porto Alegre, aqui Carlos Barbosa também já faz na Serra e outros municípios Brasil afora. Como é que o senhor recebe essa possibilidade, na medida que o senhor começa a regrar exatamente o passeio público? No nosso projeto ele vai contemplar inclusive isso. Nós prevemos 3 modos de passagem, que seria para 3 pessoas circularem, que dá mais ou menos 1,80 m, e aí com divisor físico móvel não há problema de se ocupar temporariamente esse passeio, até porque o nosso verão em Caxias ele é muito sazonal, muito curto,
Então não vejo problema nenhum das pessoas ocuparem parte do passeio, respeitando essa faixa de 3 módulos de passagem e com uma devida disciplinação, organização, que não pode tu começar a colocar a mesa num espaço e daqui a pouco Claro. o pedestre tem que cruzar pela rua. Mas aí o projeto já vai contemplar isso e aí fica... O senhor está falando de projetos que deverão ser apresentados pelo senhor daqui a algumas semanas, nos próximos dias. Talvez já nos próximos dias. Mas eu digo assim, esse projeto ele já vai bastar ou precisará ainda de uma regulamentação do poder público para até poder fiscalizar o cumprimento ou não? Eu acho que esse projeto ele vai atingir exatamente isso. Por isso que nós desdobramos ele do material das calçadas quando a gente viu essa polêmica. Nós já estávamos com esse projeto praticamente pronto. Nós estaremos apresentando também na próxima semana, deve ser protocolado já na próxima semana, um projeto também para debater essa questão dos imóveis tombados como patrimônio histórico, junto ao CONPAR. Isso é um assunto sempre polêmico, né? Polêmico, de difícil entendimento, submetendo as pessoas muitas vezes a uma rotina estafante para conseguir a liberação de um imóvel que não tem nada de patrimônio. Mas nós perdemos também muitos patrimônios. Haja vista que a residência da família Eberle praticamente devassada já. Pois é, mas mesmo com esta lei que, no entender nosso, ela retarda o crescimento da cidade do que preserva, mesmo com essa lei nós não temos conseguido salvar. Então é nesse sentido que nós queremos discutir uma nova proposta, um novo regulamento, que se busque um cadastro mais apurado dos imóveis que têm alguma finalidade de patrimônio histórico, alguma vocação. Que aí preserve mesmo e aquilo que não tem necessidade. Porque a gente vê o contrário, às vezes móveis aí que não teriam maior valor histórico fica travado e o próprio proprietário não consegue dar sequência. E aqueles que necessitariam de fato de preservação, dois toques quando vê derrubaram, né? E nós perdemos aí edificações relevantes. Teve até aquela torre da antiga, lá de Anarrec, farinha, moinho, exatamente, farinha vigorosa, que também derrubaram metade, aí ficou trancado, porque é uma baita perda, né, do ponto de vista histórico. Nós queremos justamente criar essa discussão, porque sempre que se apresenta um projeto, a gente não pode imaginar que a nossa ideia seja a ideia cabal ou coisa. Para isso, a discussão em plenário, para isso nós vamos buscar a opinião e a sugestão dos demais vereadores. Eu acho que quando se constrói na base do consenso e da opinião dos demais, nós vamos chegar a bom termo. Nós estamos um pouco além do nosso tempo, vereadora Ediló. Eu tenho provocado os vereadores, aqui temos gravado 2 edições semanais De Frente com a Lei, e não podemos passar ao largo. O país num momento turbulento, histórico, em vias aí de concluir o impedimento do segundo presidente da República, no caso agora a presidente Dilma Rousseff. Já teve o aval de continuidade do processo de impeachment pela Câmara dos Deputados, votado em plenário, e agora esse processo começa a tramitar pelo Senado. Deverá demorar alguns meses, e isso não se sabe se de fato a presidente sofrerá o impeachment ou não, tudo indica que sim, no panorama atual. Como é que o senhor tem recebido essa situação? A propósito disso, já ouvimos manifestações suas em plenário, mas eu gostaria que o senhor, à luz desse cenário que troca a todo momento, né, como é que o senhor tem recebido essa possibilidade de um segundo presidente afastado da presidência? Olha, primeiro, Fábio, eu quero dizer que a gente nunca fica torcendo para que isso acontecesse. Isso é um fato extremamente lamentável e a gente gostaria que nunca tivéssemos chegado a esse ponto. Porém, diante dos desatinos administrativos que ocorreram, em qualquer país sério, sonegação de impostos e adulteração de dados, de balanço, de publicação, são crimes assim perseguidos com o rigor da lei. São o senhor se refere às chamadas pedaladas fiscais, né? Que o pessoal que tem embasado o processo. Usa a pedalada como um termo muito brando. Na verdade, o que se levou foi todo o processo econômico do país a erros brutais que travou a economia pela divulgação de dados errados por parte do governo. O governo, como indutor da economia, como elemento que tem que puxar à frente do progresso, da confiança,
de um povo, ele não pode romper essa confiança no momento que ele publica dados errados. Só isso, para mim, justifica o processo de impedimento. E quanto ao processo, nós não temos dúvida nenhuma. Ele é lamentável que ele esteja ocorrendo, mas ele tem o seu embasamento político e jurídico. Está aí os ministros do STF dizendo que é um processo legal, está aí a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, quando se ouve alguns aí falarem de golpe, é uma ofensa ao processo legal, à Constituição. Não dá para continuar aceitando esse tipo de discurso. Eu posso não concordar, achar uma medida extremamente grave, agora taxar isso como golpe também não dá para aceitar. E na sua ótica, o que aprendizado o país pode tirar desse processo? Nós tivemos outro lá no início dos anos 90 com o então presidente afastado, hoje senador, Fernando Collor. Hoje não se vê, paralelamente a isso, não se vê uma discussão sobre reforma política ou de aperfeiçoamento desse modelo que, pelo que se viu, está saturado, porque trocam as lideranças, trocam os partidos e os esquemas de corrupção não param de surgir, de crescerem, e a gestão também continua ruim. O senhor vê, talvez, uma oportunidade de reforma política, embora os agentes que deveriam fazer isso lá em Brasília não estão fazendo, né? Reforma política feita por esses agentes aí, eu não acredito, porque está, essa mexida que fizeram agora durante o ano passado, ela só piorou o que já estava ruim. Exatamente. O processo, essa história de impedir empresas de contribuir, etc., me pareceu muito mais uma armação de alguém que tinha interesse de enfraquecer os outros partidos do que efetivamente tornar o processo mais transparente. Nós vamos precisar passar por uma profunda reforma política, tributária nesse país, sem o que nós não vamos conseguir mudar esse cenário. Eu aposto nisso. Com esse impeachment ele vindo a acontecer, nós temos certeza que os governantes vão procurar ser mais sinceros com o povo brasileiro, porque é isso que faltou. E os próprios agentes privados, que se beneficiaram um monte, né? Exatamente. A novidade agora é isso, que pelo menos as empreiteiras, digamos assim, os corruptores que participam ali do processo, porque antigamente só se batia em político. Agora nós vemos aí donos de empresas, presidentes de empreiteiras presos, então tendo que devolver quantias exorbitantes de dinheiro. Então, digamos, como o senhor diz, o medo de praticar corrupção começa a ficar maior, né? Porque as pessoas realmente são pegas, perdem cargos, são presos, enfim, né? Nos Estados Unidos nós vimos um presidente renunciar porque mentiu para a nação. Aqui o pessoal parece que isso aí não é nada. Então, além de ter faltado com a verdade com o povo brasileiro, ter divulgado dados econômicos irreais, levando a uma derrocada da economia, porque infelizmente nós estamos hoje assistindo uma paralisia econômica. O país vai precisar sair dessa situação o quanto antes, porque quem está pagando a conta hoje é o cidadão que está desempregado, é o cidadão que está sofrendo com essa situação aí. Então não pode continuar, eu espero que esse processo se abrevie o mais rápido possível para que a gente possa retomar o rumo do crescimento, da estabilidade e, acima de tudo, da moralidade que a gente viu que tanto abalada nesses últimos tempos. Bem, vereador Adiló, eu quero agradecer ao senhor. É um prazer entrevistá-lo pela primeira vez aqui no De Frente com a Lei. O senhor, além de comentar sobre o panorama político e econômico do país, trouxe aí o seu período como secretário de obras, que se encerrou há algumas semanas, e também antecipou projetos, alguns que já tramitam e outros que serão apresentados. Então, ao mesmo tempo em que eu deixo espaço para que o senhor brevemente se despeça e faça suas considerações, já deixo também um convite para que o senhor retorne aqui, até para dar uma satisfação a quem nos acompanha da evolução desses projetos com os quais o senhor se comprometeu ao longo do programa. Muito obrigado, vereador Adiló. Obrigado, Fábio. Obrigado, telespectadores. O nosso gabinete vai estar sempre à disposição, sugestões, críticas. Nós somos muito abertos. Quem critica, eu aprendi ao longo dos anos de minha vida como comerciante que quem critica quer ajudar. Então, não tenham receio, nós somos muito abertos e o nosso gabinete e o nosso mandato pertence ao povo caxiense. Mais uma vez, muito obrigado, então. Acabamos de conversar com o vereador Adiló de Domênico, do PTB.
Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.